pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Metro Quadrado, o seu podcast de mineração imobiliária. Esse é o nosso terceiro episódio e sem mais ladainhas de apresentação aqui, já vamos começar perguntando e falando do tema de hoje. Meu amigo Ariel Tavares, eu devo comprar um imóvel ou devo alugar? O aluguel é bom só pro dono da propriedade. O aluguel não presta. Não, vamos lá, vamos explicar, né? Acho que não tem resposta certa para essa pergunta. A resposta depende muito do estilo de vida da pessoa, dos recursos financeiros que ela tem, do momento de vida atual, idade, relacionamento, tudo influencia. A gente pega uma pessoa recém-formada ou alguém que está indo na faculdade, que nem consolidou seu mundo profissional, seria até burrice da pessoa, né? Ir lá e comprar o imóvel, financiar em 30 anos e se fixar, de repente, numa cidade onde ele não vai se estabelecer por completo. Eu mesmo já tive imóveis em outras cidades aí, há pouco tempo vendi uns, outros ainda tá travado. Então depende muito de várias nuances. A questão que não é nem financeira, a questão que é muito mais emocional, eu diria, né? Vamos para um outro cenário, né? Uma pessoa ali, ela acima de 30 anos, um cara que é casado, que já está estabelecido numa cidade, não é de se imaginar que ele estaria confortável morando de aluguel. Concorda comigo? Se tudo der errado, você tem que ter para onde voltar, pelo menos. Então, putz, está desempregado, a questão financeira ali não tá das melhores. Ele tem a segurança de ter um lar para a família, para os filhos e tal. Então, a resposta para essa pergunta depende muito de quem está perguntando, e não se vale a pena ou não vale a pena, né? É que culturalmente está enraizado, eu acredito que no brasileiro, de que tem que ter a casa própria. Sim. Eu, particularmente, acho que tem que ter a casa própria. Acho que isso até dá uma valorizada no ego da pessoa. Mas quando às vezes me perguntam, a gente fala de mineração imobiliária, mas a minha principal fonte de mineração aí é o leilão. A pessoa será que devo investir no leilão? Só que geralmente essa pessoa que me pergunta, aí entra muito no que você falou. É aquela pessoa que já está no perfil, que já tem a casa dela. Exato. Daí ela está pensando se aquele dinheiro que ela tem, ela faz um upgrade da casa dela, ou se ela investe. Sim. Aplica em fundos, ou se compra mesmo um imóvel, seja do leilão ou através de outros tipos de compra, outros tipos de mineração imobiliária. Então, quando a gente fala em comprar ou alugar, depende, eu concordo em gênero, número e grau do que você falou, de que é o momento da pessoa. Então, essa persona que a gente vai buscar para estar achando que tipo de investimento ela deve fazer, tá, eu devo comprar ou alugar, tá? Você tem alguma verba hoje para investir? Ah, não tenho nada, né? Então não tem necessariamente o que investir. Você consegue comprar um imóvel Mas financiado. ainda assim, vamos imaginar que seja uma pessoa que não tem uma verba, mas ela tá numa primeira classe social ali dentro do Minha Casa Minha Vida. Ela consegue comprar hoje sem recurso. Uhum. Então, a questão do ter ou não ter o recurso é muito importante quando você está falando com alguém que realmente está pensando em investimentos, pensando na mineração imobiliária aqui, pensando em Aham. ganhar dinheiro através do mercado imobiliário. Mas quando você pega alguém com pouco recurso ou nenhum recurso, eu já vendi casa para milhares de pessoas aí que não deram R$ 1 de entrada e saíram com a casa própria. Mas aí essa pessoa é a que mais precisa da casa. Porque essa pessoa depende de um salário, então o cara é um CLT, ele não tem a garantia dos ganhos futuros, né? Então, Uhum. a partir do momento que ele compra uma casa, ainda que seja financiada dentro do programa Minha Casa Minha Vida ali, até melhor que seja dentro do Minha Casa Minha Vida, que a Caixa é muito bondosa assim, nas renegociações. Então, por exemplo, o cara perdeu o emprego, ele vai ali na Caixa, negocia, pega as 6 parcelas que ele vai estar ali ganhando o seguro-desemprego ali, joga as parcelas dele lá pro final. Então, ele tem uma segurança de estar na casa dele. Durante o financiamento pode ir usando o FGTS para bater na parcela? É super importante usar, né? Eu também,
Agora não tem mais imobiliário, mas quando eu tinha imobiliário ali, era uma coisa que eu sempre recomendava para os clientes, é o uso do FGTS, né? O FGTS tem uma remuneração baixíssima, né, se for pensar na remuneração de mercado, né? Ou se você for comparar com a inflação, ela é negativa, até inclusive. É. E assim, quando você traz o valor das parcelas lá de 30, 35 anos a valor presente, o ganho que você tem ali é fantástico. Então, para você que tem um financiamento aí da Caixa Econômica, Itaú, qualquer que seja dos bancos, e tem o FGTS parado, pelo amor de Deus, joga esse dinheiro no teu financiamento, não deixa o dinheiro parado no FGTS. Mas assim, eu acho que muito mais então do que o recurso financeiro que a pessoa tem no momento. Eu acho que esse estilo de vida da pessoa é a principal dúvida. Assim, se der ruim na minha vida ali, o que eu faço mês que vem, né? Quanto menos dinheiro a pessoa tem, mais próximo da casa própria ela deve estar. Porque quando você fala o aluguel é bom, o aluguel é ótimo para quem tá recebendo. E é terrível para quem tá pagando, né? Até agora, falando em FGTS, me veio uma frase bem popular, né? Entre quase todas as pessoas. Geralmente, quem não tem muito recurso fala de que o dinheiro faz dinheiro, Sim. né? Mas será que todas as pessoas que hoje têm dinheiro começaram já com dinheiro? Senão, se a gente for analisar a frase, quem nunca teve dinheiro, nunca ela terá dinheiro, né? Porque se o dinheiro faz dinheiro, não tem como fazer dinheiro sem o dinheiro. Aí, entrando no FGTS, eu pego um caso de um colega meu que eu conversei esses dias, que trabalhou por anos como CLT, saiu da empresa e ele comentou comigo que tinha 55 mil reais no fundo de garantia. Eu falei, nossa, 55 mil dá para participar de um leilão, né? Até esses dias eu postei uma foto, ganhou várias curtidas, que uma casa foi arrematada por 38 mil reais. Então, até para quem não sabe isso, mas o FGTS ele pode ser usado para você comprar imóveis de leilão. Não são todas as modalidades que permitem, mas você poder usar o FGTS, que isso é muitas pessoas, isso eu sei de mais de um caso de pessoas que têm 20, Sim. 30, 40, 50 mil reais lá, Eu depositado lá, que imóveis, não tem financiamento imobiliário, mas tem o FGTS, então a pessoa pode investir. E ainda que tenha também, né? Se eu já vendi casa com pessoa já com 80, 90, 150 mil reais, às vezes a pessoa tem ali 15, 20, 30 anos na mesma empresa, nunca saiu, vem sempre acumulando. É uma conta bem fácil também para saber quanto você tem de FGTS, ele é mais ou menos um salário cheio do teu mês por ano, né? Então, cara, a pessoa ganha 2 mil reais, ele vai ter 2 mil reais por ano ali acumulado no FGTS. Mas ainda que ele tenha um financiamento, aí também cabe essa reflexão, né? Eu tenho financiamento, mas se eu tô pagando as parcelas, o valor ele tá tranquilo, vale a pena eu abater no meu valor do financiamento para reduzir a minha parcela? Ou vale a pena eu ir atrás de um imóvel de leilão, por exemplo, e fazer um caixa ali desse dinheiro? Porque a partir do momento que eu pego a FGTS e levo para um imóvel, e esse imóvel converter em dinheiro, você consegue converter o dinheiro, o FGTS em dinheiro, né? A multiplicação que ele dá para fazer com esse dinheiro que está lá parado há anos, sim, sem nenhum rendimento, e a alavancagem que ele consegue fazer do FGTS. Isso. Então, isso a gente agora a gente entrou nesse tema e tem muita relação com o que a gente quer falar. Se comprar ou alugar, é a pessoa entender um pouco do cenário. Por exemplo, ao nós falarmos de todas as possibilidades que ela pode fazer, essa pessoa, nós estamos falando aqui de uma pessoa CLT, que recebe, tem a casa financiada ou não, mas tem FGTS. Ela tem uma possibilidade de investimento. Você já sabia disso? Mesmo sabendo disso, não investiu, é porque o teu caso, o teu perfil não é de investidor. Não quer multiplicar o teu dinheiro, porque outra resposta não tem. Sim. Né? Não, eu não quero me incomodar, mas investindo no imóvel que às vezes está pela metade do preço, ou outro tipo mesmo abatendo da parcela, esse já é um tipo de investimento. Então, se você souber de todas as possibilidades que você tem, mesmo assim, a gente está começando falando aqui de quem tem o FGTS.
você começar por aí, ainda assim você falar que não quer investir, é o perfil de que você tem que comprar então a tua casa Sim. e não investir mais, né. Muitas vezes é desconhecimento também, né, Alice? Porque É, assim, a gente vê no mercado imobiliário, o corretor ali quando apresenta a casa, ele apresenta a casa e a parcela. Quando a pessoa vai assinar no banco ali, o banco passa aquela tabelinha lá, de hoje até daqui 30 anos, 35 anos, e ninguém explora essa questão do FGTS. Por isso que eu falo assim, quando eu fazia venda de imóveis, era uma coisa que eu sempre batia na tecla, porque se a pessoa não tem o conhecimento que ela pode utilizar o FGTS, e assim, às vezes até o poder a pessoa sabe, mas ela não sabe a diferença na parcela. Então hoje, por exemplo, uma parcela de R$ 1.000, se você está no início de um financiamento lá, com os mesmos R$ 1.000 da parcela, você vai lá e bate 4, 5 parcelas do final. Então, assim, não tem o porquê não utilizar o FGTS quando a pessoa é CLT, né? E quando a pessoa é empresário, também, em alguns momentos, é importante fazer essa conta. Porque, assim, vamos imaginar o mesmo parcela de R$ 1.000 ali. Você tem, aí depende, né? Se é saco, se é price, que isso também é uma decisão bem importante na hora do financiamento, né? Poucas pessoas estudam ali para saber, putz, eu faço saco, eu faço price. É, mas é importante você saber e fazer conta. Falar, cara, putz, do meu milão de parcela, quanto eu tô pagando de juro ali? Muitas vezes a pessoa está ali deixando algum recurso em uma aplicação baixa ou, de repente, até utilizando como capital de giro na empresa, assim, tendo um caixa mais folgado, ele poderia estar também fazendo uma redução do valor da parcela ali, utilizando e reduzindo as taxas de juros do financiamento dela. Então, nem só os CLTs precisam pensar nisso, o pessoal também que está aí trabalhando como empresário também tem essa dúvida. é isso, partindo dessa questão, igual a gente falou aqui do uso do FGTS, ou quem às vezes não tem um FGTS, uma outra possibilidade da pessoa, aqui nós estamos falando em investimentos, quem está começando, digamos assim, do zero, né, sem dinheiro, a pessoa mesmo possibilidade, de repente, até de fazer um consórcio, a gente vai trazer alguém aqui do consórcio um dia para falar mais aprofundado sobre essa questão, mas assim, para gente, para quem está nos ouvindo, ela quer saber, geralmente a pessoa busca a vantagem do podcast de que você é algo, ou você procura algo que você quer ouvir, né? Então você Sim. digita lá o episódio, eu quero saber de investimento, se devo comprar ou alugar, se devo investir em leilão ou não, se devo comprar imóvel de inventário, imóvel para fazer uso capião. Mas eu vou te fazer uma pergunta, a gente fala aqui, a pergunta de milhões, né? Saindo do FGTS, Ariel Tavares hoje tem R$ 100.000. Não tem casa própria. Ariel Tavares paga aluguel. O que o Ariel Tavares faria com R$ 100.000 hoje? No mercado de hoje, cenário de hoje, dezembro de 2024. Mas é o Ariel Tavares ou o Ariel Tavares, cidadão comum? o Ariel Tavares, genuinamente falando, né? Por causa que Sim. a cabeça de quem faz negócio, eu digo É mesmo por diferente. mim, né? Eu já tô imaginando um monte de coisa do negócio mesmo que a gente fez da casa lá, do leilão. Eu já imaginei outras coisas e sempre quando eu penso num negócio, depois que passa um tempo, eu volto para mim e falo, tá, eu faria aquele negócio Uhum. se fosse hoje? Faria. Então foi um bom negócio, né? E dificilmente eu me arrependo, porque a gente, eu acho que tem que se experimentar para não ser uma pessoa frustrada. Então hoje, com a visão que você tem, evidentemente que você tem um conhecimento bem avançado nessa parte imobiliária de investimentos, mas para quem está ouvindo, não tem esse conhecimento, a pessoa não precisa fazer o caminho das pedras, Não. né? A pessoa pode ir direto na fonte. R$ 100.000 hoje não tem casa. Tem família e tem R$ 100.000, mas paga lá seu aluguel e pegou o acerto da firma, já começou em outra e tem R$ 100.000 hoje em caixa. O que o Ariel faria? Eu procuraria alguma oportunidade de imóvel aí, olha só, ou na linha de leilões, ou na linha de inventário, uma documentação um pouco mais enrolada, que é onde estão as oportunidades, né? E acho que com R$ 100.000 até a gente consegue mais que uma oportunidade, né? Então, vamos imaginar hoje aí, acho que em qualquer grande centro você consegue algum imóvel na faixa de uns R$ 200.000, né? Então,
Você não precisa dos 200 mil. Poderia financiar lá a parte dele, utiliza a entrada, utiliza um pagamento de um leiloeiro ali. E claro que é legal também fazer, né, um upgrade, dar uma reforminha ali. E de repente levar esse imóvel ao mercado também, vender, capitalizar e fazer a conta. Putz, esse investimento lá tá pagando o meu aluguel atual? Tá, então fazemos um segundo giro. Aham. Porque também, às vezes, a pessoa que não tem imóvel é diferente também, né? Quando a gente pensa hoje, cara, putz, você tem um Sim. par de casas, então, você fala, né? Fica mais tranquilo, assim. Mas vamos imaginar que você tem os 100 mil reais e você não tem uma casa. E você estudou lá, olhou aí todos os nossos episódios da mineração imobiliária, aprendeu como é que faz, e vai lá e compra o imóvel no leilão. É difícil, né? Você olhar para aquele imóvel ali parado, você tá lá pagando aluguel e o imóvel ali parado esperando vender. Dá uma coceirinha ali para você Para ir morar. para ir morar. Isso eu ia dar uma robustez na pergunta. Daí você compraria o imóvel, Sim. mas para morar ou para vender depois? Não, eu compraria para alavancar. Para alavancar. Sim. Porque, vamos imaginar que com 100 mil reais a gente tá falando vamos pegar 2 imóveis. A gente poderia pegar 2 imóveis na faixa de 200 mil. Obviamente que tem que ter crédito, né? Tem que estar aí vinculado a uma instituição financeira para você conseguir fazer a alavancagem. Mas a alavancagem financeira para esse caso é ótimo, né? Normalmente dívida não é sinal de coisa boa, né? Mas a alavancagem financeira, para você crescer na vida, para você alavancar patrimônio, ela é fundamental. Ou quem não tem crédito, de repente, comprar uma casa com esse recurso, à vista, Sim. só que uma casa de menor valor. Com possibilidade de reforma e possibilidade de valorização. Que isso também é super importante, né? A gente está falando, claro que no leilão a gente tem essas oportunidades de financiamento e tal, mas existem boas possibilidades no mercado aí, pesquisando em sites de busca e tal, né? E fazendo, assim, por exemplo, quando eu vou buscar um imóvel, eu sempre faço essa busca, assim, qual região que eu quero? É a primeira pergunta, né? Então, putz, a região aqui é X. Então, vamos olhar as oportunidades que tem na região. E aí você separa em 2 tabelas. Vamos dizer que tenha 50 imóveis ali anunciados naquela região. Obviamente, né? É bem importante também você fazer um filtro do que você quer. Então, por exemplo, eu quero algo de 2 quartos, quero algo de 3 quartos, quero um apartamento, quero uma casa com terreno, quero uma casa germinada. Senão você começa a variar demais e acaba perdendo um pouco o foco ali da tua análise. Então, imagina, eu tenho um perfil, vamos dizer lá, de um apartamento 2 quartos, na região X. Então, eu filtro todos os imóveis que tem na região X com 2 quartos, com a metragem parecida também. Também isso é outra coisa que varia muito, né? Se pegar um apartamento lá, um estúdio de 15 metros quadrados e um apartamento de 100 metros quadrados, você olha no valor do metro quadrado, ele é muito distinto um do outro. Então, é importante ter esse perfil muito equalizado. E aí você separa, vamos dizer que você achou lá as 50 ofertas. Você vai separar lá as de maior valor e as de menor valor. Então, as de maior valor é até onde você pode chegar na venda. E as de menor valor são as oportunidades de compra. Normalmente, a diferença de uma tabela para outra é o estado de conservação do imóvel. Então, quanto menor o valor do metro quadrado, provavelmente é um imóvel que precisa um pouco mais de reforma, um pouco mais de cuidado, né? Mas você sabe que a valorização dele pode chegar lá numa faixa entre os melhores ali. Então, essa análise é bem importante nessa compra, né? Independente de se é leilão, se é uma compra direta, ou se é uma busca aí num site de busca, a visão tem que ser essa visão clara. O que eu quero, né? Onde eu quero, o perfil correto do imóvel, essa análise. Quanto de retorno que eu estaria satisfeito, né? Sim. Se voltar 30% para mim, eu estou satisfeito. Então, Sim. Fechou essa conta. Eu acho que a pessoa, assim, quando a gente está falando no primeiro imóvel, é difícil a pessoa ter essa noção, né? Putz, quanto que eu consigo ganhar quanto no que eu imóvel? preciso? Então, um caso agora, os próximos dias será um leilão num imóvel 70 mil reais. Dá para usar o FGTS. Esse mesmo colega que me perguntou sobre que tem os 55 mil do FGTS, ele me mandou alguns outros imóveis, ele mesmo buscando lá de 100 mil, 110 mil. Daí eu falei, tá, mas você tem mais dinheiro, né? Ah, não, tenho para fazer, mas tem quanto?
tenho 35 mil. Não, dá para financiar o resto. Falei, se fosse você, né? Você fala assim, eu esperaria, eu acho que esse dos próximos dias não vai vender, tá num leilão, então tem mais 5% do leiloeiro, ele vai para uma venda online, onde não vai ter o leiloeiro, então já vai economizar. Ele parte dos 55... E não tem concorrente, né? Porque É. se ele olha pro 78 hoje, entra ali, começar a se emocionar, entra numa disputa e acaba perdendo dinheiro. Exato. Então ele partir desse imóvel, né? Que foi uma conta mais ou menos que eu fiz para ele. Com o FGTS, mais um recurso, mais um valor estimado de reforma e o tempo de venda, a lucratividade dele, as casas na região, padrão Minha Casa Minha Vida, que ele vai pegar ali tranquilamente seus 150 mil. Então, se ele fizer essa conta aí, num período que eu digo até que é bem vasto, assim, que é de 1 ano, que eu acredito que isso acontece antes, mas vamos fazer de 1 ano, 30% ele já sai de um status de investidor iniciante para uma pessoa que vai ter quase 2 casas baratas, digamos assim, no segundo momento. Então, esse tipo de análise, eu acredito que, por isso que é importante você ver todos os tipos de investimento, porque daí quando você vê um negócio, ao menos assim que acontece comigo, você já pensa em N cenários. Sim. Porque quando você não tem conhecimento de nada, você perde um negócio porque você não visualizou. Né? Isso de leilão, a pessoa teve um divórcio lá e a pessoa tem que vender meio rápido. Então, essa possibilidade, esse leque de oportunidades que você tem que estudar para você aprender, para daí a gente chegar e falar assim, é melhor comprar ou alugar? Isso é a resposta quando você tem um conhecimento básico ali, nessa questão de negócios, você acaba atingindo, respondendo essa pergunta para si próprio. Tem esse negócio, será que é bom ou não, né? Eu vou arriscar tudo. Então, tudo isso daí é importante a gente observar. Eu acho que entre a compra e a locação também, Alisson, uma questão que é bastante importante quando você olha o cenário de longo prazo. Vou imaginar que você está numa tabela saque de um financiamento. Então, você começou com uma parcela hoje, X lá, 10 mil reais uma parcela. A tua parcela sempre vai ser decrescente. Então, você começa com 10, vai terminar lá com 2 mil reais, por exemplo, de parcela. E aí a inflação vai subindo. Então, a parcela está descendo e os seus ganhos estão aumentando. Então, isso é uma coisa bastante positiva do financiamento. Mas você está numa tabela saque, numa tabela price. Você tem uma parcela linear. Então, por exemplo, tem uma parcela de 7, 8 mil reais ali, no mesmo valor de financiamento. Só que essa parcela é linear durante os anos. Isso também é bem importante, porque assim, a inflação vem vindo, os seus ganhos vêm aumentando e você tem uma estabilidade. Quando a gente pensa em locação, o aluguel sempre sobe. Né? Então, você está comparando um saque que você tem uma parcela fixa decrescente, uma price que você travou ali os 30 anos sempre igual. E um aluguel subindo. Então, essa é uma questão bem importante para análise. E daí, claro, de novo, olhando para a realidade. Então, por exemplo, eu sou um jovem hoje, sei lá, 20 anos, 23 anos, recém-formado. Vale a pena eu comprar um imóvel por essa questão? Eu hoje penso que não. Então, assim, vamos decidir para onde vai. Vou continuar na cidade? Vou voltar para outra cidade? Vai aparecer uma oportunidade de emprego em uma cidade maior? São várias questões que tá em jogo. Mas pensando em dinheiro, assim, tipo, vamos pensar no dinheiro no longo prazo, o aluguel é sempre desvantajoso, né? Você pagar o aluguel. Isso, pagar o aluguel. Mas aí tem as questões essa conta emocionais aí que tem que ser colocado em jogo. Né? Precisa de uma casa, né? Sim. Hoje, o aluguel, ele girando em torno aí do valor da avaliação do imóvel em o que, 0,5% ao mês? Não chega a isso. 1%, às vezes, depende da região. Ser comercial, né? Eu acho que também, pensando em rentabilidade, assim, eu até pouco tempo atrás pagava aluguel. E por quê, cara? Eu tinha um monte de casa para venda, por que eu vou dar de aluguel? Eu mudei para Ponta Grossa há uns anos, e como eu falei, eu já cometi esse erro de outras vezes de chegar já na cidade comprando. Chegar a meter a bandeira ali. E aí você acaba se fixando na cidade, assim, né? Óbvio que você não vai deixar de olhar as outras oportunidades.
Mas quando você põe a bandeira ali, você fica com o pé mais atrás, assim, da volta, né? Ou, por exemplo, eu vim de Sorocaba aqui para Ponta Grossa, e deixei um apartamento lá. Faz 9 anos que o apartamento tá lá, o apartamento tá locado lá. Mas e se eu não tivesse comprado esse apartamento? Tivesse locado na época, eu estaria com mais dinheiro de giro. Quanto que eu teria feito de dinheiro esses 9 anos com o dinheiro que eu aportei lá, né? Então, vamos pensar no cara que é empresário também. Então, é outra possibilidade muito boa da locação. Eu tenho uma casa hoje lá de 400, 500 mil. Quanto eu vou pagar de aluguel? Então, vamos nessa faixa aí de 0,5% a 1%. Então, uma casa hoje de 500 mil, quanto que eu consigo pegar esses 500 mil, vendo a casa, aplico no meu negócio, aplico no capital de giro, ou amplio meu negócio, ou abro um segundo negócio. Quanto esse negócio vai me trazer de rentabilidade? Desconto que eu vou pagar de aluguel? Às vezes é muita vantagem também a pessoa viver de aluguel ali e deixar o dinheiro dela trabalhando para ela. Eu acho que uma conta boa de fazer, né, casas assim de 200 mil, é mais difícil você pensar, né? Ah, compro ou É. invisto. Né? Porque daí o aluguel é R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.200, mas uma casa alto padrão, né? Uma casa alto padrão, dependendo do condomínio, ela vai, chega assim a números astronômicos, né? Números milionários. Essa casa alto padrão, por exemplo, eu vi esses dias no grupo de negócios imobiliários que eu tô lá, colocaram uma casa, o aluguel dela 9.500. Eu já vi essa casa para vender também, eu não recordo muito bem, mas eu acredito que eu acho que era 1.950.000, 2.100.000. É uma casa que o aluguel dela tá um valor de 9.500 alto, que é uma casa de alto padrão, mas eu acredito que se eu tiver assim 6, 7 mil, eu alugo uma casa do mesmo padrão daquela que eu vi. Nesses casos, observando assim esse cenário, eu com 2 milhões, né? Seria melhor eu alugar uma casa de 6, 7 mil. Mas ainda que seja o 9, Alisson, assim, quando você procura na internet Vamos aí, trabalhar com o caso vamos real, né? real, o 9 é 9.500. casa 1,5 milhão. Quando você procura na internet, é muito comum o pessoal sempre destacar o mercado financeiro, né? Aham. Ah, então 1 milhão lá, 1% ao mês que tá dando a casa e tal. Mas assim, eu acho que, de novo, vamos voltar para a questão da segurança. Um cara que é CLT, que ele tem lá mais ou menos fixo, né? Ou mais ou Aham. menos garantido o dinheiro dele. Normalmente é melhor ele ter a segurança da família, que se der ruim ele tem a casa dele para morar. Eu acho que é pouco provável que alguém venda uma casa para deixar em aplicação. Até porque você tem um risco de mercado, Hum. né? Ou se for hoje para um tesouro direto ali, cara, sempre vai dar meio que pau a pau com o aluguel, o cara não vai ganhar muito dinheiro. E ainda o imóvel tem a valorização, teu dinheiro parado no tesouro direto, alguma aplicação aí não tem. Eu acho que essa conta é sempre boa pro cara que é empresário. Cara, eu vou pegar esse dinheiro, cara, quantos por cento meu negócio me dá ao mês? Me dá 10, 15, 20, 30%, 35, 40, 50. E quanto custa o meu aluguel? Vamos chutar alto também ali, 1%, 1,5% ao mês, né? Então, cara, se eu consigo pegar esse dinheiro, trazer pro meu negócio e fazer 30 no ano, não vale a pena eu entregar minha casa lá, pegar o dinheiro, capitalizar e fazer isso alavancar no meu negócio? Super vale a pena. Então, normalmente o pessoal sempre atrela ao mercado financeiro. E assim, o mercado financeiro é um risco, né? É. Para você ganhar um pouquinho mais, você tem que ter pelo menos um pedacinho em bolsa. Para você ter um pedacinho em bolsa, você tem um risco de perder. Ainda que você pegue uma aplicação mais moderada ali, um CDB mais conservador e tal, você tem um pezinho ali de bolsa, você também não alavanca. E óbvio que não é normal, né? Mas se você pega, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas houve pandemia no Brasil. A gente já esqueceu, né? Mas, cara, por exemplo, Apesar que os números eu acho que estão iguais. é... Cara, você pega quem tinha um CDBzinho aplicado mesmo, que no risco menor que existe, o cara perdeu uma graninha ali quando teve a pandemia. E aí, putz, vendi meu bem para deixar numa aplicação,
com o risco de perda é muito ruim. Então, acho que a conta é sempre assim, cara. Acho que é bem facinho. Cara, estamos no começo da vida ali. Vale a pena já me arriscar, jogar lá 30 anos de financiamento? Normalmente não. Eu sou um cara, putz, nasci na cidade e aqui é meu lugar que eu vou morrer e Quero tal, um ficar cara mais aqui. seguro. Cara, eu acho que faz sentido. Aí vamos para um segundo momento, putz, cara, já passei da fase CLT, já estou numa fase de empreendedorismo, tenho uma graninha ali, quanto meu negócio me traz? Quanto que eu pago de aluguel? É uma segunda vertente. Então, acho que assim, essas são as grandes perguntas para ser respondida para a gente ter uma resposta exata, ou compro ou alugo. Olhar para dentro, Sim, né? A pessoa se conhecer, perguntar o que quer, quais são as perspectivas dessa pessoa aí para o futuro, e diante desse mercado, ela analisa se ela compra ou aluga. Não é que ela nunca vai ter a casa dela e vai ficar sempre investindo, mas é melhor hoje, se você tem um recurso ainda que seja mínimo, sim. você evoluir aquele recurso Aplicar para ele da daí melhor sim maneira. Né? você ter uma casa no futuro, mas ainda assim com dinheiro, né? Sim. Não que a casa estejam todas as suas apostas ali e você acaba passando até uma necessidade dentro da casa que você queria, mas passando a necessidade. Exato. Não é o que eu penso e é isso daí. Então, vamos lá. Pensar na idade, estilo de vida, mobilidade, situação financeira são as questões importantes. Então, não tem resposta certa. E com Mas isso, o aluguel é horrível. e com isso concluímos mais um episódio do Metro Quadrado, seu podcast de mineração imobiliária. Obrigado. Obrigado.